Ela era jovem, sonhava em viajar o mundo e terminou seus dias dentro de um vulcão na Indonésia. Juliana Marins, a brasileira de 26 anos, mobilizou o país inteiro após sofrer um acidente grave em uma trilha. Todo mundo torceu, todo mundo esperou o resgate, mas, infelizmente, o resgate chegou tarde demais. E a pergunta que fica é: será que essa tragédia poderia ter sido evitada? A demora e a falta de uma equipe técnica especializada para o resgate fez muita falta aqui. Fora as inúmeras dificuldades no momento do resgate que dificultaram tudo. Juliana Marins era uma publicitária de 26 anos, nascida em Niterói, Rio de Janeiro. Se formou em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também era dançarina de polidense e trabalhava se apresentando. Em fevereiro deste ano, a Juliana Marins começou uma viagem para o Sudeste Asiático. Ela estava fazendo o que muita gente sonha, que é explorar o mundo e viver experiências novas. Ela foi sozinha e conheceu diferentes culturas, diferentes tradições, provou diferentes pratos de culinária, aproveitou muito. Conheceu Filipinas, Tailândia, Vietnã e durante a viagem foi compartilhando fotos com paisagens espetaculares que estão no seu Instagram. Continuou a viagem para a Indonésia, que infelizmente foi o seu último destino. Quando ela chegou lá, ela contratou um guia de turismo em uma agência local. Ela pagou o guia para fazer uma trilha no Parque Nacional do Monte Rinjani, que fica na ilha de Lombok, que é o segundo vulcão mais alto do país. Ele tem 3.726 metros de altitude. Essa trilha ela é conhecida por sua beleza, mas também é conhecida como uma trilha perigosa e por ser a trilha mais difícil do país. E, inclusive, não é para qualquer um. A pessoa que vai fazer essa trilha precisa ter um bom preparo físico. O terreno é instável, com trechos de areia vulcânica soltas, pedras, e além de que as condições climáticas podem mudar num piscar de olhos, com ventos fortes, chuva, neblina, o que dificulta a visibilidade. E tudo isso torna a trilha escorregadia. A subida ela é íngreme e tem várias áreas de riscos, como precipícios. O governo da Indonésia relatou que 8 pessoas já morreram nessa trilha e 180 pessoas já sofreram acidentes desde 2020. A trilha para o Monte Rinjani dura 3 dias e 2 noites. A Juliana estava junto com mais 5 turistas e o guia. No segundo dia da trilha, depois de um bom tempo de caminhada, a Juliana teria reclamado que estava cansada e teria parado aí para descansar. Segundo o guia, ele disse que tinha combinado com ela para ela descansar um pouco e depois se reencontrar com o grupo alguns metros mais à frente. Mas, como eu já tinha falado para vocês, a trilha é bem estreita, íngreme e infelizmente a Juliana acabou tropeçando nas pedras e acabou caindo no vulcão em um penhasco a 500 metros de profundidade. Quando ela tinha sofrido a queda, ela estava a 300 metros da trilha e à beira de um precipício. Esse monte tem várias rachaduras, frestas, e graças a isso a Juliana conseguiu parar a queda. E ninguém viu ela caindo, porque os turistas estavam junto com o guia continuando a trilha mais à frente. E quando eles retornaram, eles não encontraram a Juliana e passando o tempo, por conta de uma forte neblina e garoa, o terreno foi ficando úmido e a Juliana foi deslizando mais abaixo. O governo da Indonésia disse que pela neblina e por ser um local de difícil acesso, não dava para fazer o resgate com o helicóptero. A irmã da Juliana, Mariana, ficou sabendo do acidente através das redes sociais. Um grupo de turistas espanhóis que passou pelo local, depois de 3 horas após a queda da Juliana, conseguiu imagens e vídeos dela através de um drone. Eles perguntaram o nome dela e procuraram os parentes nas redes sociais e avisaram eles. Os turistas divulgaram as imagens e os vídeos registrados pelo drone nas redes sociais. E foi dessa forma que a família dela ficou sabendo do que tinha acontecido. E assim se deu início ao resgate. Mas, com o passar das horas, a Juliana foi deslizando e acabou descendo mais e mais. E chegou no momento que ela desapareceu. O drone não conseguia mais captar a imagem dela. Depois de 10 horas do acidente, chegaram os primeiros socorristas da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia. Mas o socorrista mais importante, que era o que ia descer onde estava a Juliana, não tinha aparecido. E fora isso, eles não tinham os equipamentos necessários e não tinham cordas que chegavam aonde a Juliana estava. E por causa disso, eles não conseguiram fazer o resgate
e a Juliana acabou passando a noite sozinha, com dor, com fome, com frio. Imagina o sofrimento dela. Tudo indica que ela estava com uma perna fraturada. No outro dia, as autoridades da Indonésia tinham falado que foi dado comida e água para ela, mas a irmã dela desmentiu a informação e disse que é falsa essa notícia. A embaixada brasileira passou essa informação para a família da Juliana sem ter certeza, né, na informação. Durante 4 dias, quando chegava a noite, eles paravam com o resgate, porque, segundo eles, as condições climáticas dificultavam o resgate. A família da Juliana fez críticas à embaixada brasileira por não prestar a ajuda necessária e por demorarem muito. E depois de 4 dias com a revolta da internet por ainda, né, não terem feito o resgate, só no dia 24 de junho o grupo conseguiu alcançar a Juliana. Ela estava a 600 metros do ponto que ela caiu. Ela foi encontrada sem vida pelos socorristas. A família de Juliana fez um comunicado social. Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido. E ainda com tudo isso, existe uma lei brasileira que diz que o governo não vai arcar com o translado do corpo e nem com as despesas do sepultamento de brasileiros mortos no exterior. E por causa disso, a família e amigos da brasileira terão que arcar com tudo. Mas o jogador Alexandre Pato se prontificou para pagar e arcar com todos os custos para trazer a jovem de volta ao Brasil. A informação sobre a iniciativa de Alexandre Pato foi divulgada no perfil Alfinetei. Segundo essa página, ele entrou em contato para informar que deseja custear o translado internacional da brasileira. Alexandre teria tentado contato direto com a família da Juliana, mas não teve retorno e por isso tentou outros meios. A morte de Juliana Marins não foi apenas o fim trágico de uma jovem que sonhava em conhecer o mundo. Foi também o retrato de uma série de falhas graves, tanto da Indonésia, que não ofereceu uma estrutura adequada e ágil para o resgate, e também o Brasil, né, que demorou a agir como força diplomática e suporte técnico. A trilha onde Juliana caiu era conhecida por seu risco, mas não havia equipe treinada nem equipamentos especializados para o salvamento, né, em áreas de difícil acesso, como essa. Foram horas preciosas perdidas enquanto a família no Brasil implorava por respostas. Quando vidas estão em risco, não dá para depender da sorte. Juliana poderia estar viva hoje se o resgate tivesse sido rápido, preparado e coordenado com seriedade. Esse canal não é só sobre vídeos, é sobre gente, é sobre histórias reais, emoções de verdade e reflexões que ficam. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se inscreve e deixa o seu like. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!